Oi, Marina, tudo bem? Pensei que não tivesse ninguém. Tô aqui esperando. Avisasse que você estava aqui, minha amiga. Vamos lá, então. Só eu e você, tá? Então, nós vamos trabalhar. Tá escrito lá hidrostática, ok? Então, nós vamos trabalhar. Tá errado lá, o Pedro errou na exposição. Nós vamos trabalhar o conceito de eletromagnetismo. Então, parece que vai ser uma aula particular entre eu e você, ok? Então vamos lá, tá? Então, o que que é eletromagnetismo? Eletromagnetismo nada mais é do que ímãs, ok? E como esses fenômenos, né, eletromagnéticos ocorrem? É isso que nós vamos abordar hoje e definir uma grandeza física bem específica, que é o campo magnético, tá? Então, qualquer dúvida, pergunta, você vai tecendo aí no chat, que eu vou olhando a fim de sanar as suas dúvidas, tá? Então, vamos lá. Então, como que se produz, né, esses fenômenos eletromagnéticos? Ele é provocado pelo elétron, de duas formas, tá? E é um comportamento de alguns elétrons. Então, se você lembrar lá da distribuição eletrônica, eu não sei se foi trabalhado com vocês a níveis quânticos, né? Também não precisa para tentar entender o que nós vamos explicar. Os fenômenos magnéticos acontecem de duas formas simultâneas, tá? Alguns elétrons, principalmente aqueles que se encontram em subníveis mais energéticos, D e F, geralmente, ok? No qual o giro do elétron em torno do núcleo de alguns elétrons, principalmente do subnível mais energético, produz esses efeitos magnéticos concomitantemente com o giro do elétron no seu próprio eixo, que nós chamamos de spin, ok? Então, existem certos elementos químicos na natureza que já têm essas propriedades específicas, propriedades magnéticas específicas, ok? Então, como que nós produzimos esses fenômenos magnéticos? Como está aqui na figura A, pelo giro do elétron em torno do núcleo, e ao mesmo tempo, esses alguns elétrons, eles giram em torno de si mesmo, que nós chamamos aqui de spin, tá? Que é o giro do elétron em torno de si, ok? Então, o fenômeno magnético começa aí. E quem nós temos em grande quantidade produzindo esses efeitos é a magnetita, que é uma mistura de óxidos, tá? Óxido de ferro 2, perdão, ferro 3, perdão, a magnetita, onde ela já tem essas propriedades magnéticas. No núcleo do átomo da Terra, nós temos ferro e estanho fundido, ok? Em fusão. Então, por ele estar nesse estado de fusão e serem esses metais constituintes do núcleo da Terra, nós temos o que nós chamamos de campo magnético, nós vamos abordar daqui a pouquinho, produzindo esses fenômenos magnéticos, tá? Então, o ímã, ele tem essa capacidade, né, que é feito de magnetita, de atrair objetos de ferro ou outros metais que tenham propriedades magnéticas também, daquilo que foi explicado no slide anterior, tá? E o ímã, ele tem, né? Ele atrai sempre os objetos em regiões extremas,
aonde o campo magnético que nós vamos abordar a partir de agora vai ocorrer, ok? Então, o que nós temos aqui, né? O ímã. E o ímã é constituído de dois polos, polo norte e polo sul. Então, ambos os polos, seja norte ou sul, ele pode atrair o ferro, que já tem essas propriedades magnéticas específicas, tá? E se eu tenho um ímã em forma de U, também nós temos uma atração entre os dois polos por esse objeto que tem as propriedades magnéticas. Algo de suma importância para nós é se nós temos os polos diferentes, que nem o polo sul e o polo norte aqui na figura B, o ímã se atrai, assim como o ímã em forma de U, tá? Se eles estiverem aqui embaixo, polo sul e norte, também eles se atraem. Agora, se eles tiverem o mesmo polo, que nem o sul aqui, isso quer dizer que eles vão ter uma força de repulsão, eles não se atraem. Então, o ímã também pode sofrer repulsão, tá? Como está aqui representado em forma de um. Se eu tenho os mesmos polos, eu tenho repulsão entre esses ímãs. No caso do ferro, que está ali em cima na figura A, ele sofre uma indução, ok? Do polo oposto para se atrair. E o ímã, ele tem uma propriedade de suma importância. Se eu pego o ímã e eu vou fragmentando ele, quebrando ele, um polo vai gerando, induzindo o outro a ter o polo oposto. E esse princípio nós chamamos de inseparabilidade dos polos. Então, eu vou quebrando o ímã infinitas vezes. O polo norte que eu quebrei vai gerar um sul. E o sul que eu quebrei vai gerar um norte. E o ímã, ele se perpetua dessa forma, não perdendo suas características físicas. Isso é chamado de inseparabilidade de polos. Tudo bem? E aí nós temos uma questão aqui para a gente resolver da situação. Diz o seguinte: um ímã permanente em forma de ferradura, cujos polos norte e sul estão indicados na figura a seguir, é dividido em três partes. É correto concluir que as partes 1, 2 e 3 formarão três novos ímãs, cada um deles com seus polos norte e sul. Então, ele quebrou esse ímã. Então, ao quebrar, o próprio ímã vai gerar o polo oposto por indução, fazer com que suas propriedades permaneçam as mesmas. Tudo bem? Marina, aqui, até agora alguma dúvida, pergunta, dificuldade? Posso prosseguir? Tudo bem, então vamos lá. A temperatura, ela modifica, tá, as propriedades magnéticas do material, não do ímã. Então, eu vejo que aí na figura nós temos um prego feito de ferro que foi atraído pelo polo norte de um ímã. Mas se eu pego esse prego e aqueço, essa organização de movimentação do elétron e do próprio giro em torno dele se modifica. E para o ferro, a 730 graus Celsius, ele perde as suas propriedades magnéticas, que nós chamamos de ponto de Curie, tá? Então, cada material magnético tem a sua temperatura específica, no qual suas propriedades magnéticas são perdidas. Perdão pelos cachorros. E a parte importante, né, dessa primeira parte da aula de hoje, né? Como que ocorrem essas linhas de campo magnético e, no final das contas, como que nós podemos calcular esse campo magnético, a fim de que a gente possa utilizá-lo para o nosso benefício, ok? Então, recordando-se lá, né, do campo eletrostático, as linhas, a carga positiva, tinha a carga positiva e a carga negativa. Então, a carga positiva saía as linhas do campo e na carga negativa entravam-se as linhas. Então, o princípio é o mesmo, só que aí nós não temos cargas positivas e negativas. Nós temos o polo norte e o polo sul do ímã. Então, as linhas do campo magnético sempre vão sair do polo norte e têm que chegar ao polo sul. E isso é de suma importância na compreensão do campo magnético terrestre que nós vamos abordar daqui a pouco. Ok? Tal campo que os cientistas já tentam prever teoricamente que já deveria haver a inversão dos polos e ainda não ocorreu. Apesar que tem um estudo recente que está observando já a mudança desse direcionamento do polo. Isso vai acarretar diversas complicações para nós, porque todos os aparelhos eletrônicos são orientados pelo campo magnético terrestre.
Então, aqui nós temos um experimento de como isso pode ocorrer. Você tem o Polo Norte e o Polo Sul. Você tem limalha de ferro, que são raspas de ferros próximas a um ímã, mergulhados em um óleo. E essas limalhas vão se organizando a partir do campo magnético produzido ao redor do ímã, sempre saindo do Polo Norte e chegando às linhas ao Polo Sul. Então, se eu tenho polos diferentes, né, as linhas se cruzam entre si. E se eu tenho dois ímãs de mesmo polo, eu vejo que entre eles tem um espaço que é um campo magnético nulo, no qual, se eu colocar um objeto com propriedades magnéticas, ele não sente a interação de nenhum dos lados do ímã e não ocorre a movimentação dele. E se eu tenho um ímã em forma de U, como está sendo representado nessa figura, as linhas são igualmente espaçadas do campo magnético, como está sendo apresentado. E aí nós temos um campo magnético uniforme. Lembrando que, quando as mais próximas linhas do campo magnético, maior a intensidade eu tenho desse campo. Quanto mais espaçado eu tenho essas linhas, o campo vai diminuir na sua intensidade. Ok? Então, o campo magnético é uma grandeza física que ocorre entre ímãs e a parte mais importante que nós utilizamos em grande quantidade, quando você tem um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica. Quando você tem um fio condutor, ao redor desse fio, você tem um campo magnético produzido. Eu não sei, Marine, em que aparelho você está utilizando, se é um computador, se é um smartphone, mas como está percorrendo corrente elétrica através dele, ao redor desse aparelho eletrônico, como está passando corrente, tem um campo magnético atuando, ou seja, ele é um pequeno ímã. Mas como esse campo magnético ele é muito fraco, você não sente a interação de nenhum objeto metálico em relação a ele, diferentemente de um ímã que tem um campo magnético muito grande. Ok? Então, nós representamos o campo magnético, como está ali aí na figura, por setas, por vetores, aonde sempre está tangenciando o ponto em questão do vetor do campo magnético. Ok? E aqui nós temos um exercício, né, para explicitar toda essa situação. Fazendo uma experiência com dois ímãs em forma de barra, Júlia colocou sobre uma folha de papel e espalhou limalhas de ferro sobre essa folha. Ela colocou os ímãs em duas diferentes orientações e obteve os resultados mostrados nas figuras 1 e 2. Nessas figuras, os ímãs estão representados pelos retângulos. Com base nessas informações, é correto afirmar que as extremidades dos ímãs voltadas para a região entre eles correspondem a que polos? Então, você vê que na figura 1, as linhas de campo se interagem entre si. Então, isso quer dizer que eu tenho um polo norte e um polo sul. E se você ver na figura 2, as linhas não se cruzam. Tem um ponto vago entre elas, onde as linhas se cruzam. Não se cruzam, se abrem. Então, dentro das alternativas, a mais provável é a alternativa D. Então, norte e sul na figura 1 e dois polos idênticos, sul e sul, na figura 2. Tudo bem? Temos mais participantes aí. Pessoal que chegou aí, bom dia. Vocês têm alguma dúvida, pergunta daquilo que está sendo explicado aqui a vocês? Posso prosseguir? Por enquanto é uma parte mais teórica. Daqui a pouco entra os cálculos. Ok? Então vamos lá. O que é o campo magnético terrestre? Como eu disse anteriormente, para quem não conseguiu acompanhar, o núcleo da Terra nada mais é que dois metais de ferro e estanho fundido, ok? Em fusão. E dentro desse processo de fusão, esse núcleo gira, que faz um movimento de rotação do próprio planeta, que é de 24 horas, e a partir, né, desse desemparelhamento de elétrons girando em torno desse núcleo do átomo, em torno de si mesmo, nós temos o nosso campo magnético terrestre, tá? Que está sendo representado aqui na figura, ok? E vejam que interessante, né? O nosso polo norte magnético, ele fica aqui que é a grande confusão, né? O nosso polo norte magnético, ele fica sempre correspondente ao sul geográfico, onde nós estamos, por exemplo, na América do Sul.
Então, as linhas de campo, elas saem do norte magnético, circundam o planeta e chegam ao sul magnético, que corresponde ao norte geográfico. Então, aqui está a complexidade da referência, ok? Então, as linhas do campo saem do norte magnético, que é o sul terrestre, e chegam ao sul magnético, que é o norte geográfico. E essa representação precisa ficar bem estabelecida a você. E aí a pergunta que poderia ser feita é a seguinte: mas e a bússola? A bússola, ela orienta conforme o quê? Né? Então a bússola, ela vai sentir o campo magnético, ok? Porque tem um ímã lá dentro, só que ele vai te referendar a questão geográfica. Então a referência que você vai estabelecer a bússola é a referência geográfica. Então, se a bússola está indicando o norte, está indicando para você o norte geográfico. E esse norte geográfico corresponde a que parte magnética? Ao sul. E o contrário, se eu tenho polo, está indicando o meu polo sul na bússola, isso quer dizer que ele está sendo orientado pelo norte magnético. Como está, vai ser representado aqui, ok? Nessa figura. Então, você tem uma ponteira de bússola, tá? Então, a bússola sempre vai apontar para você a parte geográfica, orientada pelo campo magnético do planeta, ok? E aqui eu gostaria de estabelecer um referencial para vocês, né? Como que nós vamos associar o campo magnético em relação à bússola, ok? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção na figura direita, tá? Então, a setinha aqui está representando o campo magnético. Então, sempre na direção do polo norte da bússola é o final da seta. E sempre no início da seta é a orientação do polo sul. Então, sempre nós vamos orientar o campo magnético no sentido do norte da bússola, tá? É uma referência que nós vamos estabelecer para que a gente possa compreender como esses efeitos podem se ocasionar, ok? Então, aqui nós temos um ímã, tá? Para a gente melhor referendar aqui a situação. Eu tenho três posições, P1, P2 e P3. Dentro dessas posições P1, P2 e P3, eu vou colocar a bússola. E a questão é, como que a bússola vai se orientar a partir desses três pontos? Então, ela vai sentir o campo magnético do ímã. Vamos desconsiderar o campo magnético terrestre, tá? Vamos considerar só o campo produzido pelo ímã. E nós vamos observar que situação que a bússola vai ficar. Então, colocando o ponto 1, então a bússola vai se orientar ao polo sul ao polo norte da bússola. Se eu coloco no ponto 2, vejo que já girou a agulha, o polo norte ali em vermelho está direcionando para o polo sul, e o polo sul em azul está para o lado do norte, que é o vermelho. E se eu ponho na posição 3, vejo que agora inverteu. Então, o polo norte da bússola está em concomitância com o polo sul do ímã, e o sul está no movimento contrário. Tá? Então, pode-se perguntar a vocês questões referentes a como é o posicionamento da agulha em referência a um campo magnético sentido por ele. Tudo bem? Perguntas, pessoal, dúvidas, dificuldades aqui? Posso prosseguir? Então, vamos lá, Maria. Então, aqui um exemplo. Os antigos navegantes usavam a bússola para orientação em alto mar devido à sua propriedade de se alinhar de acordo com as linhas do campo geomagnético. Analisando a figura onde estão representadas as linhas, podemos afirmar que, então, se você ler cada uma das alternativas, tem um jogo de palavras, se é o norte geográfico, sul magnético, e ele começa a te enrolar, ok? Então, para a gente não perder muito tempo, tá? Então, a alternativa que dentro desse rolo contextual que ele vai colocar em cada uma delas, que vai corresponder à correta, perdão, é a alternativa E. O que a alternativa E diz? O polo sul do ponteiro da bússola aponta para o sul geográfico, correto? Porque o norte geográfico corresponde ao sul magnético, que é o correto.
tá? Então, veja que nesse jogo de palavras, né, você pode se confundir e achar a alternativa errada. Porque se você ler cada uma das alternativas, ela vai te confundir nos conceitos. Então, tem que ficar bem, né, esclarecido a partir de agora. Então, o polo norte magnético corresponde ao polo sul geográfico, assim como o polo sul magnético corresponde ao polo norte geográfico, tá? Tendo essa referência bem estabelecida, toma cuidado com a leitura para que você não possa confundir, talvez, misturar os conceitos e não achar a alternativa correspondente. Um outro exemplo aqui da FUVEST, que diz o seguinte: 4 ímãs iguais em forma de barra, com as polaridades indicadas, estão apoiados sobre uma mesa horizontal, como na figura vistos de cima. Uma pequena bússola é também colocada na mesa, no ponto central P, equidistante dos ímãs, indicando a direção e o sentido do campo magnético dos ímãs em P. Não levando em conta o efeito do campo magnético terrestre, a figura que melhor representa a orientação da bússola é qual? Então, nós vamos colocar uma bússola na figura esquerda, no ponto P, e a questão é, qual é o comportamento da bússola em relação a esses 4 campos magnéticos produzidos pelos ímãs? Então, o que eu gostaria que vocês prestassem atenção? Os 2 ímãs que estão na horizontal, ok? Eles estão com seus polos sus, um do lado para o outro, ok? Então, na horizontal, nós não temos o campo magnético, porque como eu tenho os polos contrários, um anula o outro e fica um ponto vago no meio. Não tem interação eletromagnética na horizontal. Já na vertical, o que, que nós temos? Eu tenho o norte e eu tenho o sul. Então, entre esses 2 ímãs na vertical, vai criar um campo magnético, onde as linhas vão sair do polo norte e vão chegar ao polo sul. Então, ao colocar o ímã aí, qual é a posição que ele vai orientar? A posição da alternativa A. Então, a bússola, polo sul, vai estar orientada pelo polo norte vertical, e a agulha do polo norte, aqui no item A, está orientada para o polo sul. Tudo bem? Geralmente, FUVEST, Unicamp, até o Enem, né? Eles fazem as provas coloridas, então você consegue identificar o polo norte e sul pela diferença de cores. Mas se você for fazer algum outro processo seletivo e não tem essa disposição, que geralmente é preto e branco, o que eu gostaria de fixar para vocês, né? Que sempre a cor mais escura vai se referendar ao polo norte da bússola, e sempre a cor mais clara, no caso aí é o branco, vai corresponder ao polo sul. Tudo bem? Para vocês terem como referencial, a fim de que vocês possam não perder o exercício. Tá? Então, a cor mais escura é o polo norte, a cor mais clara é o polo sul. Tudo bem, pessoal? Perguntas, dificuldades aqui? Então, eu vou encerrar essa primeira parte agora. Eu peço um pouquinho de paciência e tolerância para vocês, porque eu preciso gravar a aula e o programa demora um pouco, tá? Então, assim que eu acabar de gravar a aula aqui, aí eu já volto com vocês na segunda parte, onde nós vamos calcular o campo magnético em questão, ok? Alguém tem alguma pergunta, dúvida aqui, pessoal, com relação do que foi apresentado? Dificuldades? Ok, Marina. Então, pessoal, vou terminar essa primeira parte aqui agora, vou terminar a gravação e daqui a pouco eu entro com vocês na sala lá, ok? Então, até daqui a pouquinho.